Glória a Deus. Eu queria que você fizesse algo agora. Nós vamos já liberar as crianças. Amém? Os adolescentes, se tiver, pode acompanhar a Dani ali para o Salão Kids. Nós vamos orar por alguém. Amém? Quantos vieram ser abençoados por Deus? Eu queria fazer mais uma oração. Eu queria pedir você para se aproximar de alguém. Amém? Você pode fazer isso? Desta forma nós vamos estar abençoando todos os nossos visitantes. E a forma de nós abençoarmos os nossos visitantes é orando por você. É te abençoando. Amém? Você pode, isso, saia do seu lugar, junte com mais alguém e vamos orar nesse instante. Aleluia. Glória a Deus. Você pode orar comigo? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Deus, por tudo que nós já recebemos do Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o teu Espírito Santo nos trouxe aqui para ouvir esses louvores, para ouvir esta palavra. E nós queremos agora abençoar, Senhor, todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, ó Deus, que nos visita nesta noite. Queremos te pedir que o Senhor continue os abençoando, continue falando ao coração deles, ó Pai, através da tua palavra e através do teu poder. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, e o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Senhor, dispensa a nós agora dos céus. Abre, Senhor, as janelas do céu agora, Senhor, e abençoa o teu povo, Senhor, através do teu poder. Pai, nós oramos assim, crendo que o Senhor ainda faz milagres, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos te pedindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Quando Alexandre falava dos eventos, do evento de homens, né, que aconteceu no dia de ontem, e realmente foi tremendo, né? Foi algo surreal que aconteceu ali ontem. Olha que eu já participei de muitos eventos e confesso que eu até fui pensando que era mais um evento daqueles que eu iria participar, mas fui surpreendido por tudo que aconteceu ali, por sermos tão confrontados. E olha que é difícil confrontar homem, né? Porque homem é cascudo, homem é osso duro de roer. Mas nós somos confrontados ali ontem como alguém confronta um leão. Mas confrontados pela palavra, né? E o quanto nós fomos edificados ali ontem. Então, quando a gente fala e diz o que aconteceu em um evento, é para entusiasmar você. Amém? Que não pôde participar desse, mas que nos próximos você possa participar. Nós temos outros eventos, inclusive o evento de mulheres que aconteceu no sábado também, quase que no mesmo horário dos homens. Eu não sei se as mulheres foram confrontadas aqui como os homens, né? Mas está acontecendo aqui todo sábado um projeto com o Ministério de Mulheres que é a jornada de mulheres de fé, né? Muito impactante também, porque sempre eu vejo o testemunho das irmãs e principalmente da pastora Valéria. Então você que é irmã, você que é homem, ainda dá tempo de você participar. Eu só quero que você saiba que tudo que nós fazemos, tudo que nós anunciamos, tem uma intenção por trás. É intencional. Qual que é a intenção, pastor? É alcançar você. Amém? É alcançar a sua vida.
alcançar a sua família, abençoar a sua casa. Nós não estamos pensando em ninguém de fora. Tudo que nós fazemos aqui, estamos pensando em você, em abençoar você. Amém? Então esteja atento. Esta semana nós temos células que já está acontecendo. Vamos ter na quarta-feira uma célula acontecendo dos adolescentes na casa da irmã Dayane, do irmão Denison. Vamos ter célula na casa da irmã Maria, terça-feira. Eu sempre digo que tem uma célula perto de você. E pode ter uma célula na sua casa. Quem sabe você vai ser um hospedeiro, da arca da aliança, da presença de Deus na sua casa. Quem sabe o que está faltando para o ápice da sua bênção é você levar uma célula para a sua casa. E não só você, mas tudo que te pertence ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Então fique atento a todas as nossas programações e participe, porque você será mais abençoado. Nós vamos dar continuidade à nossa série. Quantas pessoas aqui adquiriram o livro da série? Diga amém. O livro A Vida Biblicamente Próspera. Quantos aqui estão lendo o livro? Amém? Glória a Deus. Pastor, ainda dá tempo de eu adquirir esse livro? Sim. É tempo, a gente tem muitos exemplares ainda lá na biblioteca da nossa sede. Se você quiser adquirir para você ler, eu disse aqui no domingo passado que nós também estamos incentivando as pessoas a lerem. Há uma estatística, não sei se essa estatística ainda é tão alarmante, que o brasileiro não é muito chegado a ler. E a outra estatística mais triste ainda é que o cristão muito menos. Nós temos que mudar isso, irmão. Nós temos que mudar isso. Porque nós temos que, primeiro, ler a Bíblia, amém? Mas também, concordam comigo que há boas literaturas cristãs, boas ferramentas que nós podemos usar para o nosso crescimento espiritual. Quem aqui, por exemplo, já leu um bom livro cristão aí? Diga amém. Amém. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros e sempre que eu tenho oportunidade, estou lendo bons livros. Para quê? Porque a gente talvez vira uma chave na nossa mente que ainda a gente não conseguiu, mas talvez falado por alguém que passou por uma experiência, porque todos os autores, tanto de livros como de hinos, eles passaram por aquela experiência. Quem aqui já compôs hino aí? Cadê? Tem algum compositor aí? Ou hino, uma música, ou uma poesia. Geralmente, quando eu estou falando que eu já tive a oportunidade de compor algumas letras. Então, quando a gente está compondo uma letra, a gente está vivendo aquilo. Tem um hino da harpa que fala: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Então, muitas das vezes, as canções que nós cantamos, algum livro que a gente leu, o autor passou por aquela experiência, e muito mais, ele venceu aquela experiência, e nada mais, ele está dando ferramentas para que eu e você possa vencer também, amém? Então que Deus, através do Espírito Santo, possa nos abençoar, que nós mudemos essa estatística, Quem sabe você é de ler um livro por ano, você vai começar a ler 2, e não só você ler, mas incentivar. Eu sempre converso com o Mike, ele sempre incentiva os filhos também a lerem, porque os nossos filhos também precisam ter conhecimento da palavra. E nós estamos nessa série, baseada em um livro, Não estamos deixando de ler a Bíblia, vamos ler agora, mas estamos seguindo os passos de alguém que debruçou sobre esse assunto, sobre a vida biblicamente próspera. Nós temos entendido durante estas 7 semanas que nós tivemos aqui, hoje vamos falar sobre a 7ª lição, que eu preciso ter o meu coração totalmente voltado ao Senhor. Eu preciso servir ao Senhor de corpo, de alma e de espírito. Eu preciso me dedicar completamente ao Senhor, inclusive na minha vida financeira. Então, nós vamos hoje estar tratando de algo muito interessante, e para isso nós vamos ler alguns textos áureos, que nós estamos lendo aos domingos. Lucas capítulo 6, versículo 38, que diz:
Deem e lhe serás dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Josué capítulo 1, versículo 8, que nos diz: relembre continuamente, diga continuamente, os termos deste livro da lei, medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. E hoje nós vamos falar de algo, repita comigo: consagração e multiplicação. Do que nós vamos falar, irmãos? Diga consagração e multiplicação. E para isso nós vamos ler João capítulo 6. Vamos ler toda a leitura, João capítulo 6, do versículo 9 até o 14, que nos diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Também vamos ler Mateus 6 e 33, que diz: busquem, pois, em quarto lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por que muitos irmãos estão fazendo assim com a cabeça? Meu cabelo está errado? Tem alguma coisa errada aqui? Ah, deve ser na leitura. Deixa eu ler de novo aqui. Agora, se tiver certo, vocês vão dizer amém. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Pensei que os irmãos iam deixar passar despercebido. Isso significa que vocês estão alertas. Isso significa que vocês não estão só orando, mas vocês também estão vigiando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aprender algumas coisas com este texto. Se nós acompanharmos o Evangelho de João, nós vamos aprender alguma coisa. Antes de nós falarmos, quando nós estudamos a ciência de interpretação bíblica, muitos irmãos fizeram um seminário aí, a gente aprende a fazer algumas perguntas para o texto, para o livro que nós vamos ler. E uma das perguntas é: o que o autor quer dizer? E quando nós olhamos principalmente para os evangelhos, nós percebemos algo interessante. É que os evangelhos, eles têm uma narrativa seletiva. O que significa isso, pastor? É que quem escreveu os evangelhos, ele estava querendo falar a respeito de algo. Quando alguém escreve os evangelhos, quando alguém fala sobre os milagres de Jesus, quando fala sobre as parábolas de Jesus, tem uma verdade por trás de toda a história. Nada que aconteceu foi por acaso. Então aqui nós aprendemos algo já espiritual para as nossas vidas. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Nada que acontece à nossa volta é por acaso.
Nada que acontece na obra de Deus que nos envolve, não é por acaso. Você não está aqui nesta noite por acaso. Na agenda de Deus, Deus já sabia que você estava aqui. Então, nada na nossa vida é por acaso, tudo tem uma intenção por trás. E quando nós falamos que o Evangelho tem uma narrativa seletiva, é que, mesmo escrito por homens, citando os milagres, as parábolas de Jesus, o autor que queria dizer algo por trás daquilo que ele estava escrevendo. E no Evangelho de João, nós vamos ver que João, ele começa a narrar alguns milagres de Jesus. E nós vamos entender isso que, no capítulo 20, a gente percebe João dizendo o que ele queria que nós entendêssemos quando nós lêssemos o Evangelho de João, que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. A gente percebe que João, ao mesmo tempo que ele apresenta a humanidade de Jesus, mas ao mesmo tempo ele apresenta que Jesus, mesmo sendo humano, ele é Filho de Deus. Ele é o Filho amado de Deus, enviado para estar no nosso meio, mas e que tem todo o poder para fazer milagres. Aleluia! Quem pode dizer amém? Olha aqui para o pastor. Aprendi essa ontem, viu, Mike? Agora eu vou deixar o seu jargão. Amém ou não amém? Não vou falar mais. Eu vou falar assim, olha aqui para o pastor. Aleluia! Glória a Deus. E nós vemos vários milagres. Já no capítulo 2 de João, a gente vê Jesus transformando água em vinho. Jesus começando ali o seu ministério, não só pregando a palavra, mas também demonstrando o poder de Deus que podia fluir através da vida dele. Ele era o Filho de Deus. Então, a gente percebe que tinha algo por trás disso, atrás dos milagres. Jesus, ele queria mostrar o seu lado humano, mas também ele queria mostrar a sua divindade. E nesse capítulo 4, nesse capítulo 6, nós percebemos um milagre interessante de Jesus e nós vamos aprender alguns princípios aqui. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Então olha para o pastor. Aleluia. Nós entendemos que nós precisamos entregar, diga comigo, eu preciso entregar o meu pouco para ser consagrado. Você percebe que Jesus, ele chama Filipe. E Jesus faz uma pergunta, Filipe, o povo está com fome, o que nós vamos fazer? Eu te pergunto, Jesus, ele não sabia que o povo estava com fome, sim ou não? Jesus não sabia que teria que ser feito alguma coisa, sim ou não? Mas Jesus procura Filipe, Filipe, olha essa multidão, está com fome, o que nós vamos fazer? A gente percebe, e a própria leitura fala isso, que Jesus estava testando Filipe. Sabe o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? Que algo acontece, muitas vezes a gente não entende, né? Talvez acontece algo assim complicado, porque ali estava diante de algo complicado, irmão. Eram aproximadamente, os historiadores dizem, 20 mil pessoas. Pastor, mas não falou que era só 5 mil? 5 mil homens, fora mulheres e criança. As mulheres, desde que mundo é mundo, já são mais que os homens, sim ou não? Naquela época, quem tinha menos filhos tinha 12. Igual Jacó, né? Teve 12. Não era como hoje. Então, há uma estimativa de mais de 20 mil pessoas. Imagine comigo aí, irmão, conjectura comigo aí. 20 mil pessoas com fome. Eu te pergunto, era um problema ou não era? E Jesus pega e fala assim, estamos diante de um problema, Filipe. O que nós vamos fazer? Filipe fala assim, nem se nós tivéssemos 200 denários, que era equivalente a 8 meses de salário. Pega aí 8 meses de salário seu. Não daria para comprar comida para aquele povo. Ele diz assim, mesmo pegando 200 denários, não daria, porque era muita gente. Fala comigo, era muita gente. Era um problema grande. E a gente percebe Filipe já dando, vamos dizer, essa escapada, porque nós temos a tendência, irmão, de falar, não dá. E nós vamos aprender nesta noite que nós temos que olhar as coisas, irmãos. É certo que a gente tem que olhar as coisas com um olhar natural, mas nós temos que entender que nós cristãos também temos que olhar as coisas com um olhar espiritual.
Quando nós olhamos as coisas somente com o olhar natural, elas se tornam impossíveis. Quando nós olhamos as coisas somente com o olhar humano, elas se tornam assim, algo muito difícil. Mas quando nós abrimos os olhos espirituais, a gente percebe que o milagre de Deus pode acontecer. Eu me lembrei de uma história interessante. Lembra lá do servo de Eliseu? Quando ele saiu no acampamento, levantou de manhã cedo, para dar uma olhada, ele olhou com os olhos naturais. A palavra diz, a história diz que ele olhou com os olhos naturais e ele viu o grande exército de inimigo que estava cercando o lugar aonde Eliseu estava. E ele voltou desesperado, porque quando nós olhamos somente com os olhos naturais, nós nos desesperamos. A gente percebe muito crente cristão desesperado com a atual situação que ele está passando, desesperado com a atuação no com a situação do casamento, desesperado com a situação financeira, mas é porque ele está olhando só com os olhos materiais, só com os olhos carnais. E o servo chega lá e fala: Eliseu, meu Deus do céu, nós estamos mortos. E Eliseu, que era jamais espiritual, disse: o que está acontecendo? O exército está aí, pensa num tanto de carroça, num tanto de cavalo, num tanto de espada, num tanto de inimigo. Nós estamos ferrados. Eliseu fala: ajoelha aí que eu vou orar por você. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo: você está muito carnal, você está olhando só com os olhos naturais. Fala para o irmão que está do seu lado com todo carinho assim, fala assim: você está olhando muito com os olhos naturais. E a história diz que Eliseu orou para o servo, e a oração de Eliseu foi justamente essa: Senhor, abre os olhos, para que ele possa ver. Nessa noite eu vim aqui movido pelo Espírito Santo como profeta de Deus, para dizer: Deus, abre os olhos do teu filho, abre os olhos da tua filha, abre os olhos desse jovem, abre os olhos desta criança, abre os olhos dessa família, para que ela possa ver o quê? O livramento de Deus. O mesmo servo voltou lá, Samuel, só que agora com 2 olhos. Por que 2 olhos? Ele deixou de ver o natural? Não. Só que ele também viu o sobrenatural. Aleluia. Você vai continuar enxergando o natural, até porque nós precisamos enxergar o natural, mas você vai passar a ver hoje o sobrenatural de Deus. Você vai ver a porta fechada, mas também você vai ver a outra porta que Deus vai abrir. Você vai enxergar o problema, mas Deus também vai te mostrar a solução vindo do céu. Posso ouvir um amém? Olha para o pastor. O servo voltou lá. Aí ele ergueu os olhos. E ele viu, por cima do exército inimigo, estava o exército de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Pastor, mas o inimigo está ao derredor. Mas o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Pastor, mas o inimigo está feroz, ele se levanta. Mas o anjo acampa ao seu redor. Então, muitas das vezes, nós colocamos as dificuldades. Filipe falou: não, Senhor, tem jeito não. Jesus testando ele: tem jeito não, Senhor. 200 denários, 8 meses de salário, é muita gente, não tem como. Mas aí, chega outro discípulo, chamado André. Esse já tinha mais fé um pouquinho. Fala: Jesus, é o seguinte, eu estava andando aqui, no meio das famílias aí, tem um menino aí, que tem, quantos pães? 5 pães e 2 peixes. Engraçado que a história fala que era pão de cevada, porque é pão que as pessoas menos favorecidas comiam. Os ricos comiam pão de trigo, já os menos abastados comia pão de cevada. Isso
mostra a grandeza de Deus. Porque para Deus multiplicar não precisa ser algo esplendoroso. Para Deus multiplicar não precisa ser algo volumoso. Para Deus multiplicar precisa daquilo que você tem. Aleluia. Os peixinhos, né, estudando hoje a respeito, como que aquelas pessoas naquele lugar poderiam ter peixe, né? É como a nossa sardinha hoje. Eles faziam tipo uma conserva de vinagre com sal para poder carregar os peixes para muitos dias. Então foi esses elementos que Jesus usou daquela criança, daquele jovem. Agora eu te pergunto, aquele jovem devia ter um pai e uma mãe ali, sim ou não? Madaiane, eu vou perguntar algo para a Madaiane, que eu estou vendo ela aqui com a criança. A senhora já saiu de casa alguma vez sem levar uma madeira? O que o senhor está querendo dizer com isso? Vou parar aqui, porque os irmãos da mídia dizem que eu não paro. Que eu fico andando para lá e para cá. Vou parar aqui. Alguma mãe já saiu de casa com filhos, irmãos, sem levar alguma coisa? Eu te pergunto, você concorda comigo que tinha mais alguém ali que tinha alguma coisa? Mas encontraram só um rapaz. Você concorda comigo que muitos de nós temos algo? Você concorda comigo que muitos de nós temos alguma coisa? Nem que seja um pãozinho de cevada, nem que sejam 2 peixinhos. Agora, o que aconteceu, pastor? Nem todas as pessoas que estavam ali, presta atenção, tiveram a fé de apresentar, de consagrar diante do Senhor o pouco que tinha. Isso é forte, irmão. Sabe o que acontece muitas vezes de nós não sermos abençoados? Sabe o que acontece muitas vezes de Deus não multiplicar aquilo que nós temos? Ah, pastor, mas é muito pouco. Mas sabe por que está acontecendo isso? É porque você não tem apresentado pouco diante de Deus. Você tem pensado como Filipe: não, Senhor, não vou entrar nessa campanha de cadeira, não. Lá em casa não tem cadeira. Eu estou precisando de umas cadeiras para pôr lá na chácara, não tem, eu vou entrar nessa campanha de cadeira. Olha o Filipe aqui, ó. Você está doido? Eu mexer com construção da igreja, trabalho de segunda a sábado, cansado, e o pastor me chama para trabalhar de noite na igreja. Você está doido, você está maluco? Olha só, colocando dificuldade. Eu vou fazer uma pergunta para você: o que você pode fazer, irmão? Você já parou para pensar que em tudo a gente coloca dificuldade? Eu, no sábado, e 15 horas lá para a sede, para seminário de homem. Vai ter o jogo do Palmeiras agora. Falando nisso, uma saudação aos flamenguistas. Cadê? Aleluia. $15 fica lá esse tempão. Não dou conta disso mais não. Tem uns que até falam assim: pastor, me perdoe, mas eu não dou conta. Eu quero fazer uma pergunta: o que você pode? O que você dá conta? Mas geralmente a gente não dá conta nem de dizer o que dá conta. A gente já coloca a dificuldade: não, Senhor, não dá, 200 denários não dá, é muita gente, a multidão é grande, não tem como, Senhor. E muitas vezes o Senhor está esperando, como Jesus estava esperando, só alguém se dispor. Talvez Jesus está esperando nem todos se disporem, mas alguém entre a multidão, alguém dentro da igreja, alguém dentre os homens, alguém dentre as mulheres, alguém dentre os jovens, dentro das crianças, dizer: está aqui, Senhor, quero apresentar diante do Senhor. A gente tem dificuldade. Eu tenho vergonha. Aí eu dar só uma cadeira. Eu tenho vergonha. Mas é o pão de cevada. Jesus sempre deu oportunidade para as pessoas mais humildes poder ofertar, poder adorar. Lembra da história que eu contei, que Jesus foi apresentado e Maria e José levaram um pombo, porque o pombo era
a oferta mais barata. Qualquer um poderia. Jesus, ele não está olhando quantidade. Jesus não está olhando valor. Jesus está olhando o seu coração, a sua entrega. Com certeza, Jesus não estava esperando que Filipe pagasse a comida para a multidão. Jesus estava esperando que André pagasse. Jesus estava querendo alguém como ele, que se movia de compaixão por aquela multidão. Jesus está olhando o seu coração, quando ele se mover de compaixão pelo reino. Jesus está olhando o seu coração, quando ele se dobrar por completo para a obra dele. Jesus está esperando você se desprender daquilo que é material e colocar os olhos nele. Sabe, muitas vezes a gente está assim, eu comentava com alguém essa semana, não, eu vou esperar receber para mim e dar. A gente tem que ver para crer e tem que receber para doar. Realmente é assim. Não, eu estou esperando Tem gente que fala assim, já teve gente aqui na campanha das cadeiras que diz, por exemplo, pastor, estou esperando uma benção aí, viu? Se a benção chegar, espere um pouquinho, a gente não está invertendo as coisas. Teve um irmão que teve a capacidade, pastor, eu fiz uma fezinha. Olha para mim aí, pastor. Se der certo, não vai sair nessas cadeiras, não. Vai sair é tudo que o senhor está precisando. Você acha que Deus, cá para nós, irmãos, você acha que Deus está esperando você ganhar na loteria para que a obra dele... Ah, pastor, então por que Deus não abriu a porta ainda? Porque Ele está dando a oportunidade para eu e você prosperar. Porque se Deus quisesse, Ele podia simplesmente com uma palavra, como Ele criou todas as coisas, dizer, haja e haver. Mas por que Ele não faz, pastor? Porque Ele está dando a oportunidade para eu e você fazer, para eu e você ser abençoado, para eu e você ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, por que o pastor está falando nisso de novo, nesse domingo, falou no domingo passado? Nós estamos te dando a oportunidade para você ser abençoado, para você ser próspero. Sabe outra coisa, a gente não quer fazer primeiro, eu disse aqui. Lembra da viúva lá com o profeta? Só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. O marido dela tinha morrido. Não é essa a história? Tinha deixado a dívida. Irmão, vamos conjecturar a história, que você casada com um dos profetas, hein? E ele deixou você endividado. E os credores chegou e falou, olha, se você não pagar a dívida, eu vou levar seus filhos. Essa é a situação da viúva. Aí o profeta chega e fala assim, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. É o seguinte, irmão, faz um bolo para mim. Já pensou se acontecesse isso? O pastor chegasse numa situação dessa na sua casa, você só com um pouquinho de arroz para comer com seus filhos e depois ia morrer, porque não sabia o que ia fazer. O pastor chegava e falava assim, irmão, faz um arroz aí para mim. Eu ia sair de lá enxotado, ia ou não ia? Que pastor sensível, não está vendo a situação que eu estou passando? Orar para mim ele não quer não, né? Trazer uma cesta básica para mim não quer não, né? Sai daqui, ia me enxotar de lá. Foi isso que aconteceu, o profeta chegou, com toda essa situação dela, falou assim, faz um bolo para mim. Aleluia. Mas é maravilhoso quando alguém tem visão espiritual. É maravilhoso quando alguém olha com os olhos espirituais. Aquela mulher, ela não olhou o profeta como alguém que a afrontava. Ela olhou o profeta como alguém que poderia mudar a vida dela. Aleluia. É como se nós olhássemos para uma oportunidade que é lançada na igreja, não como algo a mais que o pastor está cobrando, que a igreja está pedindo, mas nós olhássemos como uma oportunidade de sermos parceiro de Deus e sermos abençoados por Deus.
Porque Deus, Ele nos dá oportunidades de sermos abençoados. Um exemplo, se você pede coragem de Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai te dar coragem, mas vai botar uma situação que você tenha medo. Para quê? Para você ver que Ele te deu coragem. E a mulher, ela obedeceu à voz do profeta. Ela fez o bolo. Gastou ali a última farinha, o último azeite e fez o bolo. Só que o que aconteceu depois? Deus multiplicou. Ela pôde matar a fome com seu filho, pôde vender o que Deus multiplicou, pagou as suas dívidas e viveu do resto. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que Deus vai fazer na sua vida quando você apresentar o pouco que você tem? Não estou falando aqui de finanças, não, de dinheiro, não. Estou falando do pouco que você tem. Seja tempo, seja talento, seja dons. Resumindo, tudo que você tem, e o tudo não é só financeiro, irmão. Quem sabe seja a sua casa para uma célula, quem sabe seja o seu tempo para um evangelismo, para abençoar um irmão, uma irmã, a igreja, o reino, o seu talento. Mas eu não canto muito bem, mas é o pouco que você tem, é a farinha, é o azeite que você tem. Porque quando você começar a oferecer o pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Eu vejo na igreja pessoas, por exemplo, que chega, só toca, aleluia, mas oferece. Aí amanhã está tocando e cantando. Olha a multiplicação aí. Depois da manhã está tocando e cantando e pregando, aleluia. Olha a multiplicação aí. É assim que Deus trabalha, irmão. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu com todos os talentos. À medida que você vai ofertando, Deus ofertando os seus dons, seus talentos, tempo, dinheiro, Deus vai te dando mais. Deus vai multiplicando. E chega um ponto que você não só vai ver as coisas multiplicando, você vai viver do resto, aleluia. Aí é prosperidade. Aí você vai jorrar prosperidade para quem está à sua volta. Nós vamos entender isso aqui nessa leitura, que quando nós entregamos a Deus o pouco que nós temos, Deus, Ele multiplica, Deus, Ele faz o milagre. Quando André trouxe, a história conta que Jesus pega então aqueles pães e já não distribui, não. Ele não pegou os pães e já começou a comer, não. Porque Jesus queria mostrar que tinha algo espiritual para acontecer. Jesus queria mostrar que mais do que Jesus para multiplicar pães, Ele era Jesus para salvar a vida daquelas pessoas. Que mais do que fazer uma multiplicação de um pão que eles comeriam e voltaria a ter sede, Ele era o pão do céu, que poderia eles comerem e nunca mais ter fome. Muitas das vezes é a nossa falha. Nós estamos pensando no agora. Talvez estamos pensando em matar a nossa fome agora. Mas Jesus, Ele está querendo nos dar um pão. Aleluia, que quando nós comermos, nós nunca mais teremos sede. Para você entender, vou explicar melhor. Jesus, Ele quer te abençoar de uma forma, para você nunca mais voltar a falar nisso diante dEle, porque Ele vai te abençoar tanto, que você nunca mais vai precisar falar a respeito desse assunto. Sabe isso que está te atazanando agora? Jesus quer fazer um milagre tão grande que você vai ser tão abençoado. Para você entender, você vai viver do resto. Vai sobrar, isso que significa os 12 cestos que sobrou daquilo que nem existia.
Não tinha. Era só 2 peixes e 5 pão. Sobraram 12 cestos. Aleluia. Você imaginou comigo a alegria dos discípulos? E os discípulos pensando, como eu fui? Como eu não tive fé? Irmão, e eles já tinham presenciado milagre lá na água do vinho, a cura do filho do oficial, lá do tanque de Betesda, isso tudo já tinha acontecido. Aí não acreditaram. Aí pensa na cara do Filipe, vindo com 6 cestos, aleluia, 12 cestos, cheios, aleluia, e glorificando a Deus, porque verdadeiramente eles puderam ver que Jesus era o profeta prometido, aleluia. Para nós fecharmos aqui, além de entregar o nosso pouco, consagrar o nosso pouco a Deus, nós temos que agradecer, glorificar a Deus por aquilo que Ele fez. Quando Jesus ele pede aos discípulos, olha, vão lá, né, recolhe, porque Jesus podia falar assim, deixa aquela sobra lá. É assim? Abençoa, está abençoado. Não. Como eu disse, tudo tem uma intenção. Quando Jesus fala assim, vai lá, recolhe o cesto, né, aquilo que sobrou. Jesus está dizendo para ele assim, agora vocês vão lá e vão voltar glorificando a Deus e testificando daquilo que eu fiz, ou daquilo que Deus fez através de mim. Eu e você temos a incumbência de apresentar o pouco que nós temos diante de Deus, distribuir com os demais, olha só a nossa responsabilidade, e depois glorificar a Deus pelo milagre recebido. Exaltar o nome de Jesus por aquilo que Ele fez. Isso significa também que o que Deus vai fazer com você é tão grande, é um milagre tão extraordinário, que vai impactar outras pessoas que estão à sua volta. Estava lendo isso lá hoje, e eu pude crer, que Deus vai me abençoar tanto aqui no Tiradentes. Se eu fosse você, eu ficava grudado em mim. Fazia igual o anjo lá, né? Se eu fosse você, eu colava em mim, porque Deus vai me abençoar tanto aqui, que a bênção não vai ficar só em mim, vai transbordar. Estou falando isso aqui para profetizar para você. A bênção vai ser tão grande na sua vida, que vai abençoar também os seus filhos. Ah, mas não é só os filhos, vai abençoar os netos também. O genro também, pastor, vai. A nora também vai, aleluia. Pastor, mas o que mais? É coisa grande. Sabe a empresa que você trabalha? Vai ser abençoada também. Seus colegas de trabalho vai ser abençoado também. As pessoas vão ver o milagre de Deus na sua vida. As pessoas precisavam ver aqueles cestos cheios de pão, cheio de peixe, né, com fartura, em um lugar de escassez, agora virou um lugar de fartura. As pessoas vão olhar para você e dizer, verdadeiramente existe Deus naquela casa, verdadeiramente existe Deus naquela família, verdadeiramente existe Deus naquele casamento, verdadeiramente Deus está naquela igreja do Jardim Tiradentes. Quem está entendendo aí? É isso que Deus vai fazer quando nós entendermos que toda a nossa vida ela é, de uma certa forma, espiritual. Quando nós entendemos que, quando nós administramos o que temos espiritualmente, o milagre de Deus acontece em nossas vidas. Chega, né, de espiritualizar algumas coisas e materializar outras. Saia daqui nesta noite com uma conclusão. Tudo que tenho, tudo que sou e tudo que vem a ter é do Senhor. A minha vida é do Senhor.
É essa conclusão que o salmista chega no Salmo 115, verso 12, ou é 112, verso 15, sempre eu tenho essa dúvida, mas é por aí, quando ele diz assim: que darei eu ao Senhor? O que você vai dar para o Senhor? Sendo que Ele é dono de tudo. O que você vai dar para o Senhor? Ouro! Ouro! Na cidade celeste as ruas são de ouro. Jaspe, os muros são de jaspe. O que eu vou dar para o Senhor? O salmista chega à conclusão dizendo: darei o cálice da salvação. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu darei a minha vida por completo. Eu darei o meu ser para o Senhor. Eu vou pegar tudo que eu tenho e vou entregar de coração para o Senhor. Tem cristão que está tão atrasado que ele ainda está lá no dízimo ainda do Velho Testamento. Ele ainda está debatendo a questão do dízimo, dizendo que é o Velho Testamento. Sendo que no Novo Testamento, o Senhor não quer só 10%. O Senhor quer tudo. Ele quer que você dê tudo. Ele quer todo o seu coração. Ele quer toda a sua alma. Ele quer todo o seu espírito. Ele quer que você se entregue tudo a Ele. Quando você entender isso, aleluia, as coisas vão multiplicar na sua vida. Quando você se entregar sem reservas para o Senhor, sem reservas, e dizer como o hino diz: tudo que tenho é teu, Senhor. Tudo que tenho é teu. Chegar à conclusão que Jó chegou, após acontecimento trágico na vida de Jó. Eu acredito que muitos aqui já perderam entes queridos. Eu acredito que muitos aqui já faliram como empresa. Agora imagine Jó, faliu como empresa. E ele velou 10 filhos no mesmo dia. Mas Jó entendeu. O Senhor deu. O Senhor tomou. Tudo é teu, Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Foi falar algo interessante ali no seminário. Eu quero repetir para você aqui. Quem foi lá vai lembrar. Quero fazer algumas perguntas aqui. O Alexandre começou a introduzir aqui. Eu pensei que ele ia dizer tudo, mas não disse. Você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Quantos aqui acreditam que Jesus nasceu de uma virgem que não teve relação sexual, nasceu por obra do Espírito Santo? Levanta a mão, quem acredita? Quem acredita que Moisés lançou o cajado no Mar Vermelho, ele se abriu e o povo passou a pés enxutos? Acredita? Quem acredita que Daniel foi jogado numa cova de leões, famintos, e os leões resolveram jejuar nesse dia e não fizeram mal a Daniel? Quem acredita aí? Eu poderia citar aqui vários milagres e vocês iam levantar a mão e dizer: glória a Deus, eu acredito. Agora eu quero te fazer uma pergunta: por que você não acredita que o mesmo Deus que fez isso pode te sustentar financeiramente e pode multiplicar na sua vida? Por que quando é algo financeiro, que a palavra diz: fazei prova de mim, eu vou te abençoar, você não acredita? Por que eu estou aqui dizendo que Deus vai multiplicar, que Deus vai abrir porta, e alguém está menino na cabeça dizendo assim: sei não. Por quê, irmãos? Se o Deus é o mesmo,
se o poder é o mesmo, se a vontade de abençoar é a mesma, aleluia, que nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, aleluia. Eu quero orar por você. Hoje é a última palavra da série, até porque domingo que vem nós estamos em festa. Aleluia. Entregue o pouco que você tem. Talvez você está como esse moço aqui, só tem 5 pães e 2 peixes. Talvez você tenha até menos, ou talvez você não tenha nada, ou ache que não tem nada. Mas você tem um coração aí, um coração que ainda bate, um coração que ainda ouve uma palavra como esta. Ontem eu ouvi a palavra lá e disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ainda me dá temor. Eu ainda ouço uma palavra, ainda tremo, ainda tenho temor. Obrigado, Senhor, porque eu ainda estou aqui. Eu quero te perguntar, ainda tem um coração batendo aí ainda? Ainda tem uma alma sedenta aí ainda? Ainda tem uma alma sedenta por Deus aí ainda? Ainda tem alguém que acredita que Deus é o mesmo, que ainda quer te abençoar, que ainda quer te prosperar? Ainda tem alguém que acredita que o seu caso tem solução? Aleluia! Talvez esse seja o pouco que Deus precisa nesta noite, para que o milagre aconteça na sua vida. Jesus só precisou de 5 pães e 2 peixes. Jesus só precisa de uma palavra sua. Jesus só precisa de um amém seu. Jesus só precisa que você abra o coração, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Abra o seu coração nesta noite e diga: Jesus, venha, eu me dou por inteiro, eu me entrego nas tuas mãos. E Ele vai fazer um milagre extraordinário na sua vida financeira, na sua empresa, no seu casamento, na sua casa, aleluia, na vida do seu filho. Coloque a mão no seu coração e vamos orar, aleluia. Como Jesus orou ali, levantando aqueles pães, aqueles peixes. Jesus disse: Senhor, graças eu te dou, Senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor ainda faz milagres. Graças eu te dou, porque do pouco o Senhor faz muito. Graças eu te dou, porque o Senhor ainda abre portas. Graças eu te dou, porque o Senhor ainda cuida dos teus filhos. O Senhor ainda cuida do teu povo. O Senhor ainda cuida da tua igreja. Senhor, nós te adoramos nesta noite, e nós queremos consagrar, Senhor, o nosso pouco a Ti. Nós queremos consagrar os nossos bens a Ti, os nossos talentos a Ti, o nosso tempo a Ti, Senhor. Nós queremos consagrar a Ti, Senhor, e dizer: tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Aleluia, a minha casa é Tua, Senhor, o meu carro é Teu, os meus bens, Senhor, o meu dinheiro, tudo é Teu, Senhor. Nós consagramos a Ti, esta igreja é Tua, esta obra é Tua, Senhor. O nosso louvor é Teu nesta noite, Senhor. Nós consagramos a Ti, ó Pai. Multiplica, Senhor, hoje. Multiplica agora, Senhor. Usa o Teu poder agora, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, Senhor. Honra o Teu filho, Senhor, a ponto das pessoas olharem e dizer: aleluia, eu vejo Jesus, eu vejo o milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, e em nome de Jesus eu profetizo, aleluia. Quantos acreditam nesta palavra e pode dizer amém? Aleluia, pode ser mais forte, amém. Aleluia.
Aleluia. Você pode cantar. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sem sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Amém? Vou terminar com você sentado. Olha aqui pro pastor. Quantos estão alegres com Jesus? Quem está alegre canta, quem está alegre faz festa. E nós estamos completando
nós vamos realizar no próximo domingo culto em ação de graças, culto onde nós vamos render graças a Deus por este ano de bênção. Pastor, os outros anos não foram bênção? Já foram agradecidos, né? Agora é um ano de mais bênção. Pastor, mas quais são as bênçãos? São muitas, eu podia enumerar aqui várias bênçãos, mas a bênção melhor que nós recebemos aqui é você. Você é motivo de nós celebrarmos a Deus. Você concorda comigo? Você, quando eu falo você, você pode olhar para mim e dizer você, né? Eu posso ser o motivo da sua alegria, da minha alegria. Nós temos motivo para se alegrar, sim ou não? Agora, quando você faz uma festa na sua casa, que você convida as pessoas, é chato quando elas não vêm, não é? E eu quero que vocês venham para celebrar comigo, porque é tanta bênção que eu não vou dar conta de agradecer sozinho. Eu preciso de alguém do meu lado, para nós erguermos as mãos e glorificarmos a Deus. Então, é domingo agora, próximo, dia 31, tem um cartaz aí? Vai mandar, né? Nós convidamos um pastor para ministrar para nós, pastor profeta, uma palavra abençoada, meu amigo, conheço ele há muitos anos, e ele vai estar aqui ministrando para nós, pastor Clóvis Gadelha. Os antigos devem lembrar dele um tempo atrás. Eu conto uma história de um pastor que pregou com uma deficiente. Quem lembra dessa história? Vocês não lembram? Um pastor que pregou usando uma deficiente de cadeira de roda. Depois eu tenho que contar de novo, Manu, essa história. Pastor aí. Então, convidamos eles, convidamos a cantora Edinayara, que vai estar cantando, e outros mais que vão estar louvando a Deus neste lugar. Eu quero que outras pessoas venham. Quero que você convide a sogra, o sogro, a cunhada, viu, Alexandre? Você veio hoje, vai ter que vir domingo de novo. Sinto muito. Sinto muito. Ai, Deus. Também que ele já trouxe, né, a família toda que está fazendo trato aqui, que o domingo é o dia, é a festa, né? Glória a Deus. Eu quero que outras pessoas venham, sim, mas eu quero que você venha. Você que está aqui comigo. Quantos estão aqui comigo? Amém. Quantos são do Jardim Tiradentes? Amém. Quero ver. Irmão, se vocês não vierem, se vocês não vierem, eu não vou sair não. Mas se vocês não vierem, vai ficar faltando um pedacinho. Sua cadeira vai ficar. Mas eu acredito que vocês vão vir. Amém? Então, fica aqui o convite. Convide outras pessoas para estar conosco. Eu estou convidando todos os meus amigos para estar aqui, porque vai ser um dia de muita alegria para nós do Jardim Tiradentes. Fecharmos com chave de ouro esse um ano de muita bênção que nós estamos recebendo aqui, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Curva sua cabeça para a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a união e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Pode ser melhor esse amém. Amém. A vitória é nossa. Posso todas as coisas. E agindo Deus, ninguém. Está terminado em nome de